presença hoje é do presidente do Conselho Regional de Farmácia, Luiz Carlos Cavalcante, com quem a gente conversa agora. Luiz Carlos, é irresistível a provocação no começo da nossa conversa, que é saber se você responde pela entidade que faz a regulamentação e a fiscalização do exercício da profissão do farmacêutico, né? Além de outras coisas. Fundamentalmente, é essa função. A farmácia hoje, na cultura urbana, ela é um posto avançado de saúde ou é um supermercado de remédio? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. CRF estar aqui presente no seu programa. Bom, tem uma legislação que diz que farmácia é um posto avançado de saúde. É uma legislação recente, é a Lei 3.021 de 2014, mas infelizmente não é o que nós vemos na prática. Na prática, a população ainda encara a farmácia como um comércio, apenas como um comércio, e não um local onde esse cidadão poderia ir se informar a respeito da sua saúde, fazer triagem de doenças que ele nem sabe que tem, ele pode detectar isso na farmácia, não um diagnóstico, mas indícios de que ele pode ter uma determinada doença, e aí o profissional de nível superior, que é o farmacêutico, que está na farmácia, que nós, enquanto conselhos, exigimos que esse profissional esteja ali presente todo o horário de funcionamento do estabelecimento, pode encaminhar esse paciente com a suspeita de uma doença para um diagnóstico efetivo na unidade de saúde, num hospital, seja onde for. E podia ser um primeiro contato, né? um primeiro atendimento. Porque a farmácia tem muita capilaridade, ela se espalha, até demais, né? A gente vê em bairros assim, várias farmácias, uma ao lado da outra. Isso aí é motivo da próxima pergunta. Pois é, então você encontra uma farmácia em cada esquina, né? A gente brinca aqui no estado do Espírito Santo que corre o risco de você sair de casa e quando voltar tem uma farmácia lá construída rapidamente na sua residência. E a propósito, o que explica isso, Luiz? Porque eu tive esse comentário, cara, a gente vê mais farmácia que a lanchonete do que qualquer outra coisa. Não raro, no mesmo quarteirão, encontrar duas farmácias. Exatamente. Por que é a margem de rentabilidade do remédio, do medicamento? Olha, a margem de rentabilidade já foi bem melhor para esse comércio, né, para esse negócio. Hoje ela está achatada, principalmente pelos pequenos empresários, pelas microempresas, que elas competem com redes de fora do estado, principalmente, muito fortes, né, que têm uma capacidade de negociação com seu fornecedor, que é a indústria farmacêutica, muito grande pelo volume que elas compram. E esse é um movimento tardio que chegou no Espírito Santo. Isso já aconteceu em vários outros estados, essa proliferação de farmácias, porque todo negócio tem que crescer, né? E a farmácia busca o crescimento também. Então, grandes redes procuram, no seu plano anual de crescimento, a abertura de novas lojas. E aí elas vão para mercados onde elas não existiam anteriormente, como é o caso do Espírito Santo. E aí, chegando aqui no estado, foi uma guerra, né, para abrir mais e mais e mais lojas, tentando fidelizar esse cliente. E uma outra questão é que envolve saúde, né? E com saúde ninguém brinca. Então, as pessoas, na necessidade, elas vão lá e adquirem o produto que elas precisam. Então, não é algo supérfluo que você possa deixar de adquirir. O medicamento, ele, na maioria das vezes, porque às vezes também ele é mal indicado, você precisa daquele produto. Então, você vai, de uma forma ou de outra, adquirir aquele produto. Vai dividir em 10 vezes no cartão de crédito, vai pegar um empréstimo, não vai priorizar mas vai adquirir. Compra, Então, é um negócio que sofre crise também, mas bem menos. Se bem que quando você pega no cômputo geral do negócio farmácia, ele está em crescimento. Mesmo durante os piores anos aí da crise, né, 2015, 2016, 2017, farmácia, aí eu não estou falando só de farmácia e drogaria, estou falando da indústria farmacêutica também, manteve um crescimento muito acima da média. Então é um negócio que está sempre crescendo. Eu tenho percebido, é mero senso comum, né? Sem nenhum olhar qualificado. Eu percebo, assim, principalmente no setor de cosmético, eu não sei se é porque a prevalência, o apelo do produto de beleza, principalmente para a clientela feminina, é muito forte, né? E outra coisa que eu percebo interessante na farmácia é uma certa similaridade nas concepções arquitetônicas. Eu percebo que as farmácias, normalmente, são grandes galpões
fáceis, inclusive, de ser adaptados para outras instalações. Exatamente. Eles estão ali como que valorizando até aquele imóvel, né? E como que fazendo uma reserva de espaço daquele imóvel para uma destinação definitiva futura. Isso tudo é estudado, né? Você pode perceber que você entra dentro de uma farmácia, você entra por uma porta, caminha por corredores onde há produtos que são de venda livre, inclusive medicamentos, e você já vai tomando contato com aqueles produtos até chegar no balcão onde você vai ser atendido. Isso. E aí você é atendido ali, depois tem que fazer todo o trajeto de volta. O caixa está no outro O caixa está do outro lado, então a pessoa vai passar por um caminho que ele vai ter contato com cosméticos, produtos para a saúde, com medicamentos isentos de prescrição e fatalmente vai lembrar de alguma coisa, vai adquirir até chegar no caixa. Isso tudo é estudado, porque, como a gente falou aqui, farmácia no Brasil, ela é um negócio. Não deveria ser apenas um negócio. A gente tem que evoluir e ter a farmácia como um ponto de atenção primária à saúde, onde eu posso buscar a solução de vários problemas para a minha saúde. Eu tenho profissionais ali dentro que nós, por exemplo, enquanto conselho, exigimos a presença dele para garantir a saúde da população. O papel do conselho é esse, é proteger a saúde da população, através da exigência que a farmácia disponibilize pelo menos um profissional. O ideal era que tivesse mais. A gente luta para isso, mas a legislação ela é clara, ela exige um profissional durante o período que estiver por estabelecimento, né? Não por estabelecimento, mas às vezes o horário de funcionamento é muito dilatado, né? E aí você tem horário de almoço, tem férias, tem uma série de outras questões, que um só não é suficiente. Então você já vê hoje empresas aí com 3, 4, 5 profissionais trabalhando naquele estabelecimento, o que é muito salutar, né? A gente tem evoluído nesse sentido, mas há muito a crescer ainda. Nós não estamos num ponto como a Europa como Estados Unidos, Canadá onde a dispensação, por exemplo, só acontece por farmacêuticos. Você não tem outros profissionais não farmacêuticos fazendo a dispensação do medicamento, que é muito mais do que entregar o produto. É a população adquirir o medicamento e ter toda a orientação de como utilizar esse produto. Porque muitas vezes o que vai fazer o efeito é utilizar o produto corretamente. Só você utilizar, só ingerir, pode até fazer mal em certas situações. Então isso é importante ser dito. A presença hoje é do presidente do Conselho Regional de Farmácia, Luiz Carlos Cavalcante. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo, Luiz Carlos Cavalcante. Luiz Carlos, essa exigência de um farmacêutico por estabelecimento, né? A gente constata, inclusive, às vezes, em que para atender esse requisito legal, a pessoa tem uma graduação acadêmica, mas ela, para atender esse requisito legal, mas ela se ocupa de outras funções, inclusive de gestor. Né? Quando alguém da família não é escalado para poder, sim, às vezes, cumprir esse tributo. Como é que você avalia essa pouca disponibilidade? Ou seja, se você acha que é suficiente o que está explicitado na lei, ou deveria haver uma outra condição em que esse profissional tivesse mais disponível orientando o que se chama de dispensação, né? Dispensação, que, como você ressalvou também, é muito mais do que apenas entregar um medicamento. Exatamente, é entregar com toda a orientação para que o uso seja feito de forma correta e assim garanta o resultado. O que eu penso? Você tem poucos farmacêuticos na maioria dos estabelecimentos e muitas das vezes o farmacêutico está lá executando uma atividade muito burocrática, muito administrativa da parte de gestão. Não que ele não possa fazer isso, ele pode e deve, mas você deveria ter um farmacêutico nessa parte, que é importante também, por exemplo, o armazenamento adequado dos medicamentos para garantir o efeito deles, a questão da logística, mas também você tem que ter um farmacêutico disponível para o que é essencial. A gente tem que ir no que é essencial. E o que é essencial pensando na saúde da população? Ela ser orientada sobre como utilizar aquele medicamento. Nós vemos muitas vezes um paciente que vai a diferentes médicos e obtém diferentes receitas, porque a medicina vê o paciente não de forma integral, mas de forma subdividida, né? E aí esse paciente chega à farmácia com N produtos que ele tem que adquirir e ele poderia, ao ter uma consulta com o farmacêutico, ser orientado se tudo aquilo que ele está fazendo uso
se não vai ter nenhum problema, se não vai gerar alguma incompatibilidade entre substâncias que foram prescritas para ele. A fatídica interação medicamentosa, que vocês advertiram no Congresso da categoria. Exatamente. A interação medicamentosa é um grave problema que a população comum não sabe sobre um medicamento, ele ao ser utilizado com outro, pode gerar danos à saúde e ser prejudicial ao invés de ser benéfico. E uma consulta com um farmacêutico pode prevenir esse problema. Não que ele vá trocar medicamento, não, ele muitas vezes vai fazer o quê? Entrar em contato com o médico prescritor, informar o que está havendo, para juntos encontrarem uma saída para esse problema. E aí a gente pensa, sim, o farmacêutico pode ser gestor também, mas ele tem que se dedicar mais ao contato com a população. E para isso, muitas empresas não têm outro jeito, têm que contratar mais farmacêuticos. Mas cabe também à população exigir ser atendida por um farmacêutico. Não porque a lei pede, mas porque vai ser benéfico para a saúde da população. Então ela tem que ser nossa parceira na fiscalização também. Exigir a presença desse profissional e o atendimento por esse profissional. Isso significa que se a pessoa for numa farmácia e for comprar algum medicamento, for atendido por um funcionário que não seja um farmacêutico, e o paciente pode bater pé, eu não quero ver o farmacêutico. Sim, sem dúvida. Tem que se deslocar e vir atender. Principalmente na primeira aquisição. É um medicamento novo que você está adquirindo. Você nunca teve informação a respeito daquele produto. Você não sabe se ele pode ser utilizado com um alimento X, Y ou Z, se pode ser utilizado com aquele chazinho que você tem em casa, com aquele medicamento que você tem em casa. Ser atendido pelo farmacêutico. Você já sabe usar aquele produto, é um produto de repetição, de uso crônico, está tudo ok com a sua saúde. Aí eu não vejo problema de você ser atendido por outro profissional. Então também nós temos sempre que utilizar o bom senso também, né? Bom senso. A farmácia está muito cheia, está ocupada, eu sei sobre esse medicamento que eu sempre utilizo, tenho receita, foi algo prescrito, eu posso ser atendido por outro profissional. Mas em certos casos, principalmente no primeiro atendimento e no acompanhamento posterior pelo farmacêutico. Nós temos, quantas farmácias a gente tem no Espírito Santo, Luiz Carlos? Nós temos aproximadamente 2.700 farmácias aqui no estado do Espírito E Santo. isso na divisão pela população, isso significa quantas farmácias para a população? Aqui no uma farmácia estado para quantos habitantes? A gente tem uma farmácia para cada 2.100 habitantes, aproximadamente. É muita farmácia. Qual é a prescrição da Organização Mundial de Saúde? A OMS ela preconiza que tenha uma farmácia para cada 8.000 habitantes. Ela considera que uma farmácia bem gerida para cada 8.000 habitantes ela seria suficiente para atender 400% acima da média. Exatamente. A gente tem 4 vezes mais farmácias. Por isso a suspeita de que ainda é um grande negócio. Exatamente. Só que, infelizmente, quando você tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? Uhum. Se você tem muitas empresas ofertando o mesmo produto, a tendência é que o preço, exista uma competição e que o preço caia, o que pode beneficiar a população. Mas, por outro lado, pode acontecer uma situação que é muito ruim, que se chama empurroterapia, que é quando as empresas convencem o usuário, né, o cliente, o paciente, a levar produtos que talvez ele não precisasse, porque ela tem que sobreviver num mercado muito competitivo. Então, em países europeus, por exemplo, você não abre uma farmácia porque você quer abrir. É feito um estudo de demanda demográfica, geográfica, para ver se existe a necessidade, porque a ideia eu tendo um estabelecimento para um número maior de habitantes, eu posso fazer um trabalho mais ético, mais sério. Mais saúde, menos comércio. Né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Não sou contra o comércio. O Brasil é um país empreendedor, ele busca o crescimento no comércio, mas tem que haver um equilíbrio dessas duas partes. Tem que haver normas, tem que haver condicionamentos também que vir na perspectiva da população, né? No passado nós tínhamos uma legislação a esse respeito, chamava Lei de Zoneamento. Você não poderia abrir uma farmácia a menos de 500 metros de outra. Mas essa lei foi revogada, ela foi considerada inconstitucional, porque ela feria o livre comércio. Né? Aí a gente volta a falar na palavra comércio. E aí isso também estimulou muito a proliferação de novas empresas. Luiz Carlos, quero agradecer muito a sua presença aqui, as explicações e esclarecimentos que você nos traz a respeito dessa atividade. Eu que agradeço, Eustáquio. Estou aí à disposição para quando vocês precisarem. Né? E o CRF também está à disposição para quando a população precisar, né, fazer uma denúncia, não encontrei o farmacêutico, eu preciso falar com ele e a empresa não o está disponibilizando, nós estamos lá para receber essas denúncias e apurar. Hoje a presença do presidente do Conselho
regional de farmácia do Estado do Espírito Santo, Luiz Carlos Cavalcante. Até já.